Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar, Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e, bem, vamos falar hoje de um assunto que está na minha cabeça faz um tempo, né? Vamos falar um pouco sobre transhumanismo, né? Recentemente eu vi algumas discussões sobre transhumanismo, né? E eu vi um podcast sobre transhumanismo, eu não lembro qual que é, eu acho que é um podcast relativamente famoso de ciência. Deixa eu ver aqui no meu histórico do Spotify. Transhumanismo. Estou digitando aqui transhumanismo. Transhumanismo. Eu acho que é ciência. Não é ciência sem fim. Ciência sem fim é do. É do Serjão, né? Eu não lembro se era no SciCast. Era um podcast que tinha alguns convidados e tal. E, cara, assim, esse tema aqui no Brasil, geralmente, ele é bem superficial, porque, assim, geralmente, os temas de ficção científica, os temas de ciência, divulgação da ciência, filosofia da ciência, geralmente estão nos piores canais possíveis, né? Então, existe sempre aquela coisinha do influencer com frases prontas, né? Do tipo, não devia existir bilionários, porque o transhumanismo, assim, ele perpassa algumas discussões econômicas, né? Boa parte dos bilionários não, mas alguns bilionários conhecidos, eles têm essa filosofia, né, de transhumanismo, porque quando o cara chega num determinado ponto da vida dele, que a condição econômica dele não é apenas suficiente para ele viver extremamente bem em vida e dar uma vida igualmente extremamente próspera e frutífera para até a quinta geração dele, sabe? A preocupação dele muda, né? Porque tudo que ele pode ter no mundo, ele tem. Agora, o que vai ter a mais para ele se preocupar, né? E o ser humano, ele é um ser dramático por natureza. Ele busca o drama, ele busca algum problema, porque a vida parece que não tem sentido se você não tem algum problema para resolver. Então, muitas vezes, esses bilionários, eles criam problemas que não existem, tentam resolver, eles confundem uma certa noção uma certa noção de que eles são uma espécie de messias que vai resolver todos os problemas do mundo, com uma espécie de noção turva de caridade, de altruísmo, de filantropia, né? Enfim, é por isso que surgem muitas dessas entidades, muitas dessas ONGs que tentam promover um mundo melhor, mas não entendem muito bem o ser humano, obliteram qualquer ideia que eles acham críticas, né? Geralmente esses bilionários, eles não são inteligentes, sabe? Eles são muito bons em fazer dinheiro, muitas vezes são herdeiros, né? Mas eles não são inteligentes, não são profundos, não são filosoficamente profundos. Então são pessoas médias, assim como eu, como você, que tem muito poder, né? Então, a minha crítica ao mundo dos bilionários para aí, né? Não que eles não deveriam existir, eu acho que você cair nesse tipo de frase pronta já denuncia muito da sua... é interessante, denuncia muito da sua falta de noção do que é ter um poder que controle, que esteja acima dos bilionários, né? Porque se você fala assim, os bilionários não devem existir, quem que vai impedi-los de existir? Só pode ter uma coisa superior à soma de todos os bilionários do mundo, que é um poder ainda mais desigual e tirânico e 10 vezes mais aterrorizantes do que
todos os bilionários juntos, né? Então, essa basicamente é a história das revoluções, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente tinha uma revolução, a gente tinha algumas dores reais, algumas dores profundas, um desnível de classes muitas vezes injustos, muitas vezes injusto, né? E para superar isso, se criava uma classe ainda superior à elite vigente e, no final das contas, o desnível de poder antes e depois da Revolução ainda fica maior, né? Hoje em dia, a gente pode ver isso aí claramente hoje em dia, né? O nível de distância entre os agentes de poder e os agentes subalternos é muito maior do que na Idade Média, se a gente for parar para pensar. O nível de poder do Estado, o nível de controle, né? O nível bélico, sabe? É tudo muito superior, né? E até mesmo se a gente for parar para pensar, o mundo moderno, o mundo pós-moderno, absolutamente nenhuma mudança social foi feita sem a concordância das elites, tá? Então, sempre é uma coisa... Toda mudança que você vê hoje em dia, sempre vai ser uma mudança verticalizada. Se você vê alguma mudança de regime, pode ter certeza que há alguma elite se sobressaindo sobre outra. Nada é ascendente, sabe? A gente tem que parar de achar que as coisas são ascendentes, né? E quando você tem essa percepção, você começa a questionar. A democracia é apenas um teatro, tudo é um teatro nessa relação de poder. O povo tem pouquíssima, quase nenhuma autonomia sobre o seu próprio destino, sabe? E isso foi construído ao longo do tempo, né? Mas não é essa a questão do podcast, não é isso que eu queria falar. Esse podcast eu vou falar sobre transhumanismo e como a gente chega no transhumanismo e quais são os seus principais divulgadores do transhumanismo e quais as críticas que eu tenho a fazer sobre essa filosofia, o que ela traz até de interessante, o que ela traz de sedutor, né, melhor dizendo, e o que ela tem de perigo, né? Bem, parte desse podcast que eu estou fazendo, ele é baseado num artigo que eu li recentemente, que eu li no The Guardian, chamado God in the Machine, My Strange Journey into Transhumanism, que é um artigo escrito por Megan, ou não sei pronunciar o nome dela, Giblin, Giblyn, Megan com Meghan, tá no The Guardian, é um artigo bastante interessante, é uma mulher que conta a sua... que era uma mulher cristã, eu acredito que seja protestante, que ela se desencantou com o evangelho, se desencantou com o cristianismo, a ideia de teísmo em geral, né? A ideia de que há um Deus, ela se tornou ateia e ela entrou em contato com essa ideia transhumanista e se interessou muito por essa ideia, né? E eu tenho algumas outras fontes também a respeito disso, né? Bem, a gente pode começar, né, falando sobre um cara chamado Russell Kurzweil, né? Ele escreveu um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, né? E ele diz o seguinte, né? O século XXI será diferente. A espécie humana, junto com a tecnologia computacional que ela criou, será capaz de resolver problemas antigos e estará em posição de mudar a natureza da mortalidade em um futuro pós-biológico, né? Kurzweil, que agora é um diretor de engenharia da Google, é um dos principais proponentes de uma filosofia chamada transhumanismo,
tinha a sua própria ideia de narrativa histórica, né? Ele inclusive tinha a sua própria, o seu próprio vocabulário, né? A gente já vê nesse pequeno trecho da Era das Máquinas Espirituais coisas como pós-humano, pós-biológico, transhumano, transbiológico, supercomputador, coisas assim, né? Coisas especulativas, né? Mas coisas que coisas que estariam em um livro de ficção científica, né? Mas ele trata assim como uma teoria, uma futurologia, né? Ele dividiu, né, a evolução da humanidade, da mente, em épocas sucessivas, né? E segundo ele, nós estaríamos vivendo na quinta época, quando a inteligência humana começa a se fundir com a tecnologia. E segundo ele, né, logo a gente atingiria uma coisa chamada singularidade, que é o ponto em que seríamos transformados no que ele chama, né, de máquinas espirituais, né? Transferimos ou ressuscitaríamos nossas mentes para supercomputadores, permitindo-nos viver para sempre, né? Os nossos corpos eles se tornariam incorruptíveis, imunes à doença e à decadência, e o nosso conhecimento seria colocado em nossos cérebros por uma espécie de software, né? Para quem assistiu Matrix, acho que tem uma ideia mais clara do que significa isso, né? Quando, em certo momento do filme, se eu não me engano, no primeiro filme, o Morfeu instala um software na cabeça do Neo, né? E ele começa, agora eu sei Kung Fu, sabe? Seria basicamente isso que estaria um pouco na ideia de Russell Kurzweil. E segundo ele, né, ele não apenas fala sobre o ser humano, mas fala sobre o meio ambiente. Segundo ele, a nanotecnologia nos permitiria refazer a Terra em uma espécie de paraíso terrestre, né? E ele especula que no futuro também migraríamos para o espaço e terraformaríamos outros planetas. Para quem não tem intimidade com esses termos, né, terraformar significa transformar outros planetas em terra, como se fosse existem, por exemplo, um projeto para a gente mandar plantas para Marte, e esse projeto a longuíssimo prazo, seria para terraformar Marte, né? Ou seja, transformar Marte em um planeta habitável para nós, né? Ou seja, a gente transforma Marte numa espécie de terra, a gente terraforma Marte, né? Então, segundo Kurzweil, a gente faria isso com outros planetas, né? E em suma, né, nossos poderes seriam ilimitados, né? E muitos transhumanistas como Kurzweil afirmam que estão levando adiante o legado do iluminismo, né? E que a filosofia que eles pregam é uma filosofia baseada em razão, em empirismo, e eles negam completamente serem religiosos, né? Apesar de ele utilizar máquinas espirituais, né, como usar o termo espiritual com certa constância na sua tese, né, ele nega ser uma ideia religiosa, né, e mesmo que ele caia, né, em linguagem metafísica sobre transcendência, a vida eterna, ele fala também, né, e a maioria dos transhumanistas, né, eles são ateus, né, não todos, né, mas a grande maioria deles são ateus, especialmente os teóricos, né, pois eles acreditam nesse velho antagonismo, meio até caricato, né, que coloca a ciência contra a religião, né. Segundo um cara chamado Simon Young, né, a maior ameaça contínua da humanidade, né, segundo um transhumanista, é a oposição teísta à superbiologia em nome de um sistema de crenças baseada na fé cega e na ausência de evidências, né. No entanto, né, embora poucos transhumanistas admitam isso, né, as suas teorias elas têm
sobre o futuro, elas têm um certo teor de escatologia religiosa, né? E também um certo teor de soteriologia religiosa, né? Escatologia seria o estudo do fim dos tempos, né? Uma espécie de uma ideia de apocalipse e tal. E a soteriologia, né, que está ligada a essa ideia de escatologia, seria os caminhos de salvação, né? E basicamente isso, né? Eles têm uma certa ideia de uma certa ideia religiosa, inclusive cristã, nessa formação desse pensamento, no molde desse pensamento, né? E a gente vai saber por quê, né? A palavra transhumano, né, ela apareceu pela primeira vez, inclusive, não foi nenhuma obra científica, não foi nenhuma obra de ciência, ela apareceu numa tradução de Henry Francis Carey, de 1814, do Paradiso de Dante, né? Que é o livro final da Divina Comédia, né? Em um determinado momento, né, Dante ele completa a sua jornada pelo paraíso e está ascendendo às esferas do céu quando sua carne humana é repentinamente transformada, né? E ele é vago sobre a natureza do seu corpo, mas ele diz o seguinte, né? As palavras não podem falar dessa mudança transhumana, né? Dante, né, nessa passagem, está dramatizando a ressurreição, né? É uma especulação literária, né? Não é nem uma questão de religião, uma especulação literária sobre a ressurreição. Embora Dante seja considerado eu vou dizer um termo errado, uma leitura semissacra, segundo a própria Igreja Católica, é um livro extremamente recomendado, né, pelos papas, né? E existe um certo teor sério, né, de análise religiosa, até de exegese religiosa no livro de Dante, né, uma análise de textos sagrados transformados em literatura, apesar de Dante utilizar bastante da sua influência no mundo pagão até, e até mesmo utilizar alguns personagens e deuses que fogem ao domínio do cristianismo, né? Mas é um livro recomendado por papas e tudo mais, né? Dante, nessa passagem, está dramatizando a ressurreição e o momento que os mortos ressuscitarão de seus túmulos e os vivos receberão a carne imortal é uma coisa que ele tirou do próprio Evangelho, né? Ele tira isso aí, né? E existe um certo mistério do que significa o que o Dante estava querendo dizer, para onde ele estava apontando quando ele fala que Deus operará um procedimento sobrenatural em que a sua carne será substituída por uma carne imortal, né? Os transhumanistas, no começo, né, que a gente vai ver que o transhumanismo ele tem um certo começo até meio esotérico, né? Eles vão interpretar essa carne imortal como uma carne transhumana, sabe? Uma espécie onde a sua mente, né, ela sai desse corpo que é perecível, que apodrece, que morre e recebe em vida, ainda em matéria, uma outra carne, que é uma carne imortal. Posteriormente, essa carne imortal, essa concepção meio esotérica dessa carne imortal, seria substituída pela máquina, porque a máquina, ela é um erro dizer que ela não morre, que ela não desgasta, tudo tende à entropia, né? Mas ela é mais resistente do que a nossa carne normal em certos aspectos, vamos dizer assim, né? E a gente pode trocá-la, é uma coisa substituível, montável. Assim, essa é realmente a loucura de alguns transhumanistas, né? Mas, assim, longe dessas dramatizações especulativas de Dante, né, a gente tem uma certa ideia de transhumanismo desde o período medieval, né?
E é uma coisa que esses podcasts aí, eles nunca falam disso aí, eles nunca trazem essa discussão à tona, porque eles partem do pressuposto que as discussões começam uh, lá pela década de 70, sem nenhum lastro, eles não entendem e não querem entender o lastro religioso que existe no próprio pensamento deles, né? Então, eles ignoram isso aí, né? E os transhumanistas em geral ignoram isso aí, né? Mas, assim, longe das dramatizações especulativas de Dante, que já é bem antigo, né? Desde a Idade Média, né? Persistia um certo imaginário científico e esotérico sobre ao redor da crença de que a humanidade poderia, de alguma forma, promulgar a sua própria ressurreição por meio da tecnologia, né? E os primeiros esforços desse tipo foram assumidos por alquimistas, né? E também clérigos, ou clérigos alquimistas também, né? Roger Bacon, por exemplo, que era um frade do século XVIII, que é frequentemente apontado como o pai da ciência moderna, ele tentou desenvolver o elixir da vida, né, que imitaria os efeitos da ressurreição, conforme descrito nas epístolas de São Paulo, né? Ele tentou fazer isso, né, é um dos textos, esses textos mais alquímicos do Roger Bacon, né, não são tão lidos, né? O Roger Bacon ele ficou mais conhecido por outros motivos, né? Mas havia nele essas crenças, né? E mais interessante ainda, no final do século XIX, existe um asceta ortodoxo russo chamado Nikolai Fedorov, né? Que ele era um cristão que era muito entusiasta do darwinismo, né? E inspirado pelo darwinismo, ele começou a argumentar que os humanos eles poderiam direcionar a sua própria evolução para trazer a ressurreição, né? Segundo ele, até este ponto, a seleção natural tinha sido um fenômeno aleatório, mas agora, graças à tecnologia, os humanos poderiam intervir nesse processo, né? E ele faz invocações de profecias bíblicas para justificar isso, né? Ele escreve que este dia será o dia divino, um dia impressionante, mas não milagroso, pois a ressurreição será uma tarefa, não um milagre, mas um trabalho, um conhecimento e o trabalho comum, né? Então ele acredita que ele até ele interpreta uma profecia e faz outra profecia em cima, dizendo que Deus basicamente nos preparou para passar da nossa condição humana para a gente atingir a condição transhumana, ou seja, tudo já estaria no plano divino, né? E essa teoria também foi levada adiante por um cara mais conhecido que o Nikolai Fedorov, que é lá no século XX, que é um padre jesuíta francês e paleontólogo chamado Pierre Teilhard de Chardin, né? E ele acreditava, né, assim como o Nikolai Fedorov, que a evolução levaria ao reino de Deus, né? E em 1949, né, Teilhard ele propôs que no futuro todas as máquinas seriam conectadas a uma vasta rede global que permitia que as mentes humanas se fundissem no futuro, né? E com o tempo essa unificação da consciência levaria à explosão de inteligência, porque todas as mentes humanas estariam concentradas no mesmo ponto. A gente teria a partir daí a explosão da inteligência humana, que ele chama de ponto ômega, né? E permitiria que a humanidade rompesse com a estrutura material do tempo e espaço e se fundisse com o divino, se fundisse com o próprio Deus através da tecnologia. Olha que coisa mais heterodoxa no mínimo, né? Mas percebam que são sempre místicos, clérigos, e a maioria deles cristãos, né? Seja o padre Pierre Teilhard de Chardin,
né, o padre jesuíta, ou o asceta ortodoxo lá, o Nikolai Fedorov, né, ou então o Roger Bacon, que era um frade, sabe? Existe uma certa constância, né, de serem padres ou ascetas cristãos com ideias bem heterodoxas, né? Algumas até heréticas, mas é sempre partindo dessas figuras, né? E você percebe que, apesar de serem muitas vezes anúncios heterodoxos ou até mesmo heréticos, né? Há ainda na estrutura do pensamento dessas pessoas, né, um certo padrão um certo padrão de, como eu vou dizer, uma estrutura evangélica, uma estrutura bíblica de todo o pensamento dele. Existe uma certa estrutura bíblica, uma certa estrutura que a gente consegue perceber com muita claridade as rimas nas próprias profecias bíblicas, na própria soteriologia cristã, na própria escatologia cristã, né? Todos esses pensamentos circundam uma ideia religiosa central, né? E isso, de certa forma, incomodava, né? Incomodava especialmente as pessoas que se interessavam por essas ideias, mas não se interessavam pelo odor religioso que elas emanavam, sabe? O ponto ômega do Teilhard de Chardin, ele é mencionado por Kurzweil como o precursor da singularidade, né? Kurzweil, ele ainda dá um certo tributo a essas figuras meio excêntricas da religião, né, da Europa, né? Mas na mente de Teilhard, essa era como uma ele tenta deixar de lado a ideia religiosa para se concentrar em outros aspectos, mas a gente vai ver que ele vai tentar circular a ideia religiosa e vai acabar criando uma outra religião com outros nomes, com outra estrutura, né? O ponto ômega é o precursor óbvio da singularidade de Kurzweil, mas na mente de Teilhard era como a ressurreição bíblica de fato aconteceria, né? Cristo, segundo ele, estava guiando a evolução em direção ao estado de glorificação para que a humanidade pudesse finalmente se fundir com Deus em perfeição eterna, né? Os transhumanistas, geralmente, né, eles reconhecem, pelo menos alguns lá no começo, reconheciam Teilhard e Fedorov como precursores do seu movimento, né? Mas o contexto religioso de suas ideias raramente era mencionado ou acreditado, embora a todo momento tudo que a religião fornecia, mesmo na sua forma herética, gnóstica ou heterodoxa, fosse prontamente substituída por um equivalente um pretenso equivalente científico, né? Para se afastar da sua raiz esotérica, ocultista, religiosa, cristã ou gnóstica, a maioria dos adeptos do movimento transhumanista atribui o primeiro uso do termo transhumanismo, no sentido em que eles de fato desejam comunicar, a um cara chamado Julian Huxley, né, que é um eugenista britânico, né? Se eu não me engano, ele é primo ou irmão, não lembro bem, do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, né? E ele era amigo próximo, né? Esse Julian Huxley, ele era amigo próximo do Teilhard de Chardin, né? E na década de 50 ele expandiu muitas das suas ideias. Ele divulgou muito as ideias do padre em seus próprios escritos, embora tenha se esforçado para se afastar qualquer pista, para afastar do pensamento do padre, né, qualquer pista religiosa ou esotérica ou ocultista, né, para soar relevante na academia, né, porque a academia, desde quando
desde quando se tornou um ambiente propenso a uma certa isonomia religiosa, alguma coisa do tipo, né? Ela padece de uma espécie de desespiritualização dogmática, né? Então qualquer coisa que você for proferir ou tentar teorizar que inclua, por mínimo que seja, uma vaga ideia de que há possibilidade de haver um Deus, né? Essa ideia já não é aceita na maioria das universidades. E para contornar isso, você pode criar a ideia mais absurda do mundo. Isso, inclusive, não sou eu que digo. Alguns físicos teóricos, especialmente, falam disso, né? Que a física teórica ela acabou se tornando uma espécie de fábrica de novas doutrinas religiosas, né? Que, assim, as especulações vão tão longe, mas tão longe, assim, que era muito mais fácil você considerar, né, a ideia de que há talvez um Deus que possa ter criado tudo, ordenado o universo, mas essa mínima é a única hipótese que não é permitida, né? Todas as outras hipóteses que você possa estudar com mais ou menos evidência, mostrar, né, com mais ou menos evidência para o público, né, elas são aceitas, mas se você tiver uma única hipótese assim, que possa pender por uma certa ideia religiosa, ela não é aceita, né? Por isso que eu falei que o mundo acadêmico hoje passa por uma espécie de desespiritualização dogmática, né? Não é uma desespiritualização racional, não é uma coisa que... não, é dogmática mesmo. Há um dogma nas academias, nas teses científicas, que você não pode espiritualizar a sua tese. Não pode porque não pode, sabe? Não, mesmo que a sua razão possa favorecer essa interpretação, não é uma coisa que é aceita, tá? E Huxley, né? O Julian Huxley era um pretenso humanista secular da sua época, né? Além de eugenista, né? Mas ele era um pretenso humanista secular da sua época. Ele acreditava que as visões de Teilhard não precisavam ser baseadas em nenhuma narrativa religiosa maior. E em 1951 ele deu uma palestra que propôs uma nova versão não religiosa das ideias do padre, uma filosofia tão ampla, né, que talvez pudesse ser chamada não de humanismo, porque isso teria certas conotações insatisfatórias, segundo ele, né, mas de transhumanismo, né, a ideia de que a humanidade estava tentando superar suas limitações e chegar a uma fruição mais completa, né. A interação contemporânea do movimento surgiu, a gente passa anos, na década de 60, 70, isso vai ganhando força dentro da academia, né, de maneira tímida, mas é na década de 80 que a coisa realmente explode de vez, né, porque a gente tem esse movimento ele floresceu muito nos Estados Unidos, especialmente em São Francisco, né, entre um grupo de pessoas da indústria da tecnologia com uma certa veia libertária, né? E eles inicialmente se autodenominavam estropianos e se comunicavam por meio de boletins informativos em conferências anuais. É uma coisa interessante, né? Quando eu estava falando dos bilionários lá no começo do podcast, né? Existe também um outro problema do mundo contemporâneo, do mundo moderno ao mundo contemporâneo, que é a especialização do conhecimento. O ser humano, o nosso conhecimento sobre alguns assuntos se tornou tão especializado, e é necessário que seja, né? Mas criou um certo vácuo um certo vácuo no entendimento geral mais holístico do universo,
que incomoda muito dos intelectuais, né? Qual que é a ideia sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem um físico muito bom na sua área, um físico que descobriu coisas incríveis, né? E na sua área ele domina completamente, uma coisa que poucos na sua geração e até mesmo das gerações passadas pudessem compreender aquilo que ele compreendeu na sua matéria específica. Só que há uma pretensão do ser humano, quando ele toma o gosto pela descoberta, pelo conhecimento, que ele tente expandir o seu conhecimento para outras áreas da quais ele não domina muito. Então é muito comum a gente ter um cara que é muito bom numa matéria, mas quando vai tentar se meter a falar de filosofia, ou teologia, ou religião, ele fala um monte de bobagem primária, sabe? E eu acho que acontece também na ideia do transhumanismo, tá? Porque desde o seu surgimento na década de 50, ele passou 2 décadas, mais ou menos, né, meio que uma teoria muito marginal, sabe? Ele não ganhou tanta força, ele não ganhou tanta proporção. Aí, a partir da década de 80, com o crescimento do Vale do Silício, né, daquelas indústrias de tecnologia, muito do pessoal lá de São Francisco era muito bom naquilo que eles faziam em termos de tecnologia, de planejamento, de programação, né? E eles viram uma certa discussão que estava tendo no mundo acadêmico, que eles se empolgaram demais. Só que assim, eles não têm tanta base filosófica para poder abraçar um tipo de especulação que o transhumanismo estava propondo. O próprio transhumanismo estava muito naquela fase gestacional de pura especulação, né? E eles abraçam o transhumanismo, o pessoal de São Francisco abraça o transhumanismo sem saber muito bem o que é, mas ficando muito fascinado com a ideia, né? Porque a pessoa que mexe com tecnologia, ela geralmente é bastante entusiasta daquilo que ela faz. E ela é entusiasta com o que a tecnologia pode fornecer para a humanidade. Eles têm uma boa intenção. É isso que eu quero tirar, que eu espero tirar de muitos conservadores, que eles estão querendo destruir um mundo de forma proposital, porque eles são maus, porque eles se reúnem em seitas, e essas seitas eles querem destruir a humanidade porque eles são maus, eles são do diabo. Não, eles realmente acham, e é normal que achem, que as suas ideias vão realmente melhorar o mundo, né? E eles se esforçam para tentar melhorar o mundo, né? E parte desse esforço é um esforço de tentar entender o ser humano, de tentar resolver problemas do ser humano, porque eles estão no mercado também, e o mercado é basicamente a ideia de fornecer serviços, né? A gente tem um cliente que tem uma certa dor, e a gente, como fornecedor de serviço, como fornecedor da tecnologia, a gente vai resolver essa dor do cliente. É um pensamento mercadológico, sabe? O mercado funciona dessa forma, né? Através de uma dinâmica de demanda e oferta, né? A demanda é a dor e a oferta é o serviço. A oferta é o produto, a oferta é a tecnologia, né? E eles pensam dessa forma, sabe? A humanidade melhorou muito, segundo eles, né? Mas poderia melhorar mais se fosse fornecido à humanidade o produto certo. E talvez o produto certo da humanidade, para a humanidade, é uma nova ideia, é um novo... transcender. Por exemplo, se o corpo dói, por que ainda por que não fornecer a possibilidade de superar, de sublimar o próprio corpo, de superar aquilo lá? A gente descarta essa carcaça antiga e essa carcaça inútil e antiga e pré-histórica do nosso corpo de carbono, e por que não passamos para uma máquina
e a gente preserva aquilo que, segundo eles, nos faz humano, que é a nossa personalidade, nossa mente, sabe? Por que não fazer isso? Se a gente pode especular esse futuro e talvez possamos chegar. Essa é a ideia deles, sabe? Uma ideia de realmente livrar a humanidade da dor, né? E eu falei que eles se denominavam como estropianos, né? O que é isso, né? Parece até que eles são de outro planeta, né? Mas não é. O termo estropia, né? Ele foi concebido como um antônimo. Antônimo, para quem não sabe, é o significado oposto, né? De entropia, né? E entropia é uma ideia da física, né? Que tudo no universo tende a entropia, né? Tende a se desfazer, né? O nosso corpo tende a entropia, ou significa que a gente vai morrer, nosso corpo vai apodrecer, nossa carne, nossos ossos vão sumir, vão se tornar parte do solo, sabe? Essa é a ideia de entropia, tá? O universo também, as estrelas elas morrem também, elas se apagam. O universo, inclusive, vai se apagar. O universo vai tender à entropia. Inclusive, tem um conto muito bonito um conto muito bonito do... Putz, eu esqueci o nome. Isaac Asimov. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do conto? Isaac Asimov, Entropia. É um conto que fala sobre a última pergunta, né? The Last Question, né? Depois leiam esse conto. Se eu não me engano, tem ele também no YouTube tem um podcast, um canal no YouTube que também tem no Spotify, que é Conta um Conto, né? E esse Conta um Conto tem lá a última pergunta do Isaac Asimov, é bem interessante, tá? E ele fala sobre essa coisa da entropia, né? Então, escutem lá Conta um Conto acho que é Marcelo Fávaro, o nome do cara que faz o podcast. Mas, enfim, né? O termo entropia ele foi concebido como um antônimo de... Aliás, o termo estropia foi concebido como um antônimo de entropia e vem sendo utilizado frequentemente na literatura acadêmica desde então, desde os anos 80, né? E talvez por coincidência o termo foi usado em um livro acadêmico que discutia sobre a criogenia, né? E também uma publicação acadêmica de 78 sobre cibernética, né? A criogenia é uma ideia de que você pode congelar o seu corpo para poder preservar as funções biológicas, ou seja, você consegue congelar você pode congelar a entropia, né, e prolongar a vida de um corpo biológico através da criogenia, né? Tem um filme sobre isso que é o Soldado Universal. Deixa eu ver. Eu tô bem esquecido sobre o nome dos filmes, tá? Acho que não é Soldado Universal. É com Wesley Snipes. É um filme muito bom, inclusive. Wesley Snipes. Vamos ver os filmes do Wesley Snipes. Não é esse aqui. É um filme da década de 90. É Demolition Man, é esse mesmo. É um filme que fala de criogenia também, né? Não é um filme sobre criogenia, mas tem criogenia no meio do roteiro do filme. Se eu não me engano, é um filme estrelado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes. E eu acho que ambos, um é policial, o outro é bandido, e ambos foram criogenados e congelados. Aí depois teve não sei, alguma coisa aconteceu, eu não lembro muito bem o filme, só sei que era muito bom o filme. Aconteceu um terremoto e os dois foram descongelados no futuro, e eles estão com a cabeça ainda na década de 80, década de 90, não lembro, e eles estão em 2000 e
2500, alguma coisa do tipo. A sociedade mudou muito, mas eles são os caras da década de 90, 80, não lembro. É muito engraçado, muito bom o filme, tá? Mas essa ideia da criogenia, né? A ideia da criogenia seria essa. É, e... bem... em 1978 a gente tem também, além da ideia da criogenia, também tem a ideia da cibernética, né? Eu estava falando disso, né? E a gente tem um cara chamado Diane Duane, né? Que foi a primeira pessoa a usar o termo estropia, né? Para designar um destino transhumano potencial à humanidade, né? Então a gente já está no campo da especulação, né? Que talvez a humanidade consiga reverter o seu processo natural de entropia, né? Então o ser humano, a partir de um certo determinado momento, com a ajuda da tecnologia, a sua mente fundida com a tecnologia, podia reverter o processo de entropia e prolongar a sua vida, a sua existência, né? E reforço, leiam a última pergunta do Isaac Asimov, que ele fala sobre isso, e ele coloca a ideia da estropia no seu máximo grau de possibilidade, e tem um final espetacular, tá? E a estropia, ele foi um termo também cunhado por Tom Bell, né? E definido por Max Moran em 1988 como a extensão da inteligência, ordem funcional, vitalidade, energia, vida, experiência, capacidade e motivação por crescimento e melhoramento de um sistema vivo ou organizacional. Estropia não é um termo técnico rigorosamente definido, também não tem uma única origem, né? Mas na filosofia, ou na filosofia da ciência, em sentido metafórico, ele no geral, ele simplesmente se expressa como o oposto do conceito de entropia, né? É isso que você tem que ter em mente, né? E desde então, com essa ideia muito empolgante, muito sedutora de a gente poder driblar a morte, driblar a nossa própria decadência, né? Foram criados institutos, ONGs, organizações educacionais destinadas a juntar pensadores transhumanistas e espalhados pelas diversas áreas do conhecimento, né? A gente tem eles espalhados na área da inteligência artificial, da nanotecnologia, da engenharia genética, da extensão da vida, dos futuros da ideia, da robótica, da exploração espacial, da memética, da política, da economia. E o movimento foi ganhando destaque não apenas no meio acadêmico, né, mas entre empresários, entusiastas da tecnologia, né. E Russell Kurzweil, que é um dos autores, né, o autor da Máquina Espiritual, que se baseia basicamente todo esse podcast, ele foi um dos grandes pensadores a trazer essas ideias para o mainstream e também legitimadas por um público mais amplo, né. E isso aconteceu especialmente em 2012, quando ele foi nomeado como um diretor de engenharia do Google, né, em 2012, e anunciou para muitos uma fusão simbiótica e simbólica entre a filosofia transhumanista e a influência de grandes empresas de tecnologia, né? E os transhumanistas hoje exercem um enorme poder no Vale do Silício, né? E a gente tem nomes como Peter Thiel e o Elon Musk, né, que são pessoas que se identificam como crentes desta nova religião, né? E eles fundam think tanks, né, como o Singularity University, né, a Universidade da Singularidade, e o Future of Humanity Institute, né, um Instituto do Futuro da Humanidade, né, com bilhões e bilhões de investimentos em cima disso, tá? E as ideias propostas pelos pioneiros do movimento não são mais reflexões teóricas abstratas, né? Isso aí já está no passado. Agora a gente está numa fase de experimentação, né? Onde a gente está vendo o nascimento de tecnologias emergentes, né? E promovidas, né, por grandes empresas como Google, Apple, Tesla, SpaceX, né? Eu acho que o maior nome hoje desse movimento é o Elon Musk, tá? E o que torna o movimento transhumanista tão sedutor é que ele promete restaurar por meio da ciência as esperanças transcendentais que a própria ciência obliterou da religião, né? Os transhumanistas não acreditam na existência de uma alma,
mas também não gostariam de soar como materialistas estritos, né? Para isso, eles transformam a ciência numa espécie de paródia da religião, né? Como a gente pode ver. O Kurzweil, por exemplo, ele afirma ser um padronista, né? E ele caracteriza, o que é um padronista, né? Ele caracteriza a consciência como resultados de processos, né, ou padrões quânticos e biológicos, que ele define como um padrão de matéria e energia que persiste ao longo do tempo, né? É confuso mesmo, né? Esses padrões, segundo ele, contêm o que tendemos a pensar ser a nossa identidade. E ela também é o que nos mantém vivo, né? Basicamente consciente, vivo, e com o nosso senso de identidade está tudo nessa coisa meio imaterial chamado padrão, né? E esse padrão, né, ele está atualmente sendo executado no nosso corpo, que ele compara com um hardware físico, né? E um dia, segundo Kurzweil, esse corpo, que é o que nos mantém limitados, né, um dia ele se tornará dispensável, né? Se perceber bem, esse padrão que, segundo Kurzweil e os transhumanistas que o seguem, ele não passa de uma espécie de reelaboração do conceito de alma, né? Não é difícil ver como o conceito de alma satisfaz o mesmo anseio que Kurzweil está buscando, né? E a gente volta naquela ideia de por que os transhumanistas, apesar de serem ateus, na sua grande maioria, rejeitarem as ideias religiosas, eles basicamente circundam as velhas ideias religiosas, né? E recriam elas, né? Uma forma de paródia dessas religiões, que eles detestam, que eles não querem estar associados, né? Ou seja, você vê que ainda ressoa em caras como Kurzweil, ressoam o Teilhard de Chardin, né, o padre Teilhard de Chardin, ressoa ainda o asceta ortodoxo Nikolai Fedorov, né? Ainda ressoa, queira eles ou não, né? Esses padrões, né, do Kurzweil, eles não são mais do que uma alma, né? E não é difícil ver como o conceito de alma satisfaz isso aí, né? E, no mínimo, um padrão sugere que há algum núcleo, né, essencial do ser humano, né, que não pode, que vai transcender a degradação inevitável da carne, ou seja, a alma, né? E aí que está a minha grande querela em relação ao transhumanismo, né? E é uma querela que, assim, não é uma coisa que surge de uma implicação minha não, mas qualquer pessoa que estuda a história da Igreja Católica, né, especialmente as discussões sobre gnose, sobre heresia, né, existe um campo de estudo todo complexo dentro da Igreja Católica, que é a gnosiologia e a heresiologia, né? A gnosiologia é o estudo das gnoses ao longo do tempo, e a heresiologia são os estudos das heresias, né? São matérias assim paralelas aos estudos naturais da religião, né? Teologia, filosofia e tudo mais, né? Existem essas ideias, né? A propagação dessas ideias que são a gnose e a heresia, né? As heresias, né? E as gnoses, né? Elas são meio que catalogadas e meio que definidas e meio que discutidas, foram discutidas, tudo que a gente está falando aqui já foi discutido em concílios da igreja, né? Nos pátios do Vaticano. Já são coisas que foram discutidas. É uma coisa interessante, né? Porque quando você estuda a história da Igreja Católica, as discussões internas, as guerras, todo esse caos que está dentro das próprias igrejas, né? A gente vê que nada é muito diferente, não existe uma discussão nova, né?
Você não se impressiona muito com as novas discussões que são ventiladas no mundo moderno ou no mundo pós-moderno, né? Os filósofos de nossos tempos, eles parecem que apenas pegam velhos dilemas, né, que já foram discutidos e já foram refutados, inclusive, anos e anos atrás, né? Eles pegam essas coisas e parece que requentam eles com novos termos, com uma nova roupagem, né? Percebam que toda essa discussão sobre o transhumanismo, ele não passa de uma espécie de catarismo cyberpunk, né? O catarismo é uma ideia que surgiu lá na França, né? Que dizia que Deus... era uma ideia meio gnóstica, né? Mas surgiu lá na França e dizia que Deus... que o corpo era mau e que Deus gostaria de apenas do nosso espírito, né? E o nosso corpo era uma invenção maligna. E ele deveria ser punido, e ele deveria definhar, né? Porque o nosso corpo era desprezível, né? Basicamente essa a ideia do catarismo. Inclusive, eles tinham práticas de, por exemplo, deixar crianças, não alimentar crianças, porque se você alimentar uma criança, você está contribuindo para que o corpo dela se fortaleça, ou seja, o corpo é mau, você está fortalecendo alguma coisa má. Outras coisas, por exemplo, eles abominavam a ideia de gravidez, porque a gravidez você está multiplicando essa praga que é a matéria física, o corpo humano sendo propagado no mundo, sabe? Essa é a ideia dos cátaros, né? E você percebe que essa rejeição do corpo esse desprezo pelo corpo, pela matéria, por essa coisa que perece, que deve perecer, é muito típica dos transhumanistas, né? A gente temos, né, a ideia de que haveria uma certa essência imortal e superior que o Kurzweil chama de padrão, né? Ou o que os religiosos chamam de alma, que deveria ser libertada dessa prisão material do corpo, o nosso hardware, né? Ou seja, gnose pura, né? E tanto o desprezo pela carne quanto a ideia de trazer o paraíso na Terra são ideias assim que foram amplamente discutidas ao longo de várias heresias diferentes e gnoses diferentes no mundo cristão, né? Então por isso que eu falei, né? Se você estuda a história da Igreja Católica e vê essas discussões, você não se surpreende, porque você vê que elas são discussões requentadas daquelas discussões que já haviam nos caóticos pátios dos concílios da Igreja, sabe? E eu tô sendo claramente aqui apologético, tá? Se você não gosta disso, sinto muito, mas o podcast é isso. Esse desprezo pela carne, essa ideia de trazer o paraíso na Terra, foi ideias dos inimigos da Igreja, né? Inclusive os inimigos mais fanáticos da Igreja, né? Aliás, de todas as ideias menos cristãs que já foram ventiladas, essas duas talvez, né? Esse desprezo pelo material, esse desprezo pelo corpo e a ideia de que é possível trazer um paraíso na Terra, talvez sejam as mais blasfemas, né? Porque a primeira porque ela nega Cristo, né? Porque Cristo não era um verbo etéreo pairando no éter, né? Ele se assumia como carne, né? Ele era um verbo encarnado. É importante a gente... quando Cristo veio, ele santificou a carne, né? Ou seja, se você odeia a carne, você acha que a carne é uma espécie de prisão material, se você não consegue lidar com a ideia da perecibilidade, da ideia do perecível, que mesmo sendo perecível, nossa carne, ela ainda é sagrada, ela é santa, né? Ela pode ser santificada. Você não é cristão, tá? Então essa ideia basicamente o desprezo pela carne é uma ideia anticristã
E a segunda ideia também é uma certa ideia luciferiana, né? Que ela fala que é possível criar o paraíso na Terra, uma espécie de a gente tomar o lugar de Deus e dizer que nós, sem Ele, somos responsáveis pela nossa própria salvação, né? Ou seja, não, são das duas ideias mais malditas, né? A gente pode elencar essas como as duas ideias. Essas duas ideias são muito correntes nas heresias, nas gnoses, né? E o transhumanismo, ela junta essas duas ideias, né? Isso sem falar que muitas vertentes do transhumanismo, né, apoiam uma ideia de eugenia, né, apoiam uma certa ideia de não ligar para questões ambientais, inclusive, né, cabe um parênteses aqui, é muito ruim os conservadores terem deixado de bandeja a questão ambiental para os progressistas, né? A discussão sobre meio ambiente é uma discussão originalmente foi feita por conservadores, tá? Não era uma pauta progressista. A pauta progressista era o contrário, inclusive, né? Mas progressivamente os conservadores foram abandonando a ideia de meio ambiente e foram deixando ela para os progressistas. É uma pena, né? Mas enfim, né? Os transhumanistas também não tem tanto apreço, né? Alguns deles, né? Não tem tanto apreço pela preservação natural, porque para eles o sintético é de certa forma santificado na visão deles, né? O sintético se torna superior, né? E a gente tem na ideia do transhumanista, né, um certo cenário que ecoa o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né? Acho que dos Huxley, acho que o Aldous Huxley é o mais sensato de todos, né? Ele fez a sua distopia baseada nas ideias de que ele ouvia do seu pai, do seu primo, do seu irmão, sabe? Então a gente tem um cenário que ecoa esse Admirável Mundo Novo, né? Esse cenário meio etéreo, meio sintético, onde os embriões são projetados com o objetivo de aprimoramento, mas essa mesma manipulação genética pode também transformar a sociedade em uma sociedade de casta, o que, conhecendo o ser humano, isso invariavelmente vai acontecer, né? Os ricos terão os melhores genes e vão querer que seus filhos tenham os melhores genes, enquanto a gente precisa da mão de obra de seres inferiores que vão ser escolhidos e destinados, e todo mundo vai ser meio que anestesiado por uma droga ou por distrações como sexo, como basicamente muito do que a gente vive hoje está descrito um pouco no Admirável Mundo Novo, mas o Admirável Mundo Novo cria uma categoria muito mais assustadora desse planejamento, né, que vai ao encontro das ideias também do transhumanismo, tá? Todo esse mundo produzido em laboratório, né? O sexo como atividade recreativa, esvaziada do propósito espiritual ou mesmo biológico, já que o mundo biológico seria um mundo secundário, né? Já que o mundo sintético se tornaria, se sobressairia sobre o mundo biológico, porque o mundo biológico é um mundo perecível, um mundo que é de carne, é mole, é flácido, né? Enquanto o mundo sintético, ele é limpo, ele é etéreo, sabe? Existe toda essa imaginação até mesmo estética do mundo, tá? E o sintético esconderia, segundo os transhumanistas, a superação soteriológica do ser humano, né? Só que, se a gente perceber bem, essa pretensa superação soteriológica do ser humano,
através do sintético, não é nada mais, nada menos do que o anti-humano, sabe? Aquilo que o humano não é, o humano se tornaria tudo aquilo que ele não é. E parte do humano, isso também está no Admirável Mundo Novo, é não querer sentir dor, mas não, sabe, não sentir dor ter uma certa falta, a gente vê isso muito no protagonista, uma certa falta de estar angustiado, porque a angústia faz parte também da nossa própria ideia, de nossa própria alma. Ela necessita também de se desvanecer um pouco na angústia, se desvanecer um pouco no medo, se desvanecer um pouco na dor, porque faz parte de nós também. A gente não conhece a ideia de uma felicidade nesse mundo sem conhecer um pouco sobre a sua antítese, né, que é a tristeza. A gente não tem meios de comparar essas duas coisas. A gente não consegue, a gente fica anestesiado ao não saber diferenciar tristeza e felicidade. A gente é só uma coisa só, tá? Isso seria apenas superado na ideia na ideia do paraíso, da vida eterna, né? Onde a própria presença de Deus, no caso, né, seria suficiente para nos suplantar da ideia de felicidade eterna sem as necessidades das contradições que pudessem nos ser necessárias enquanto a gente está vivendo em nosso mundo material, tá? Então, O Admirável Mundo Novo é um livro espetacular porque ele fala disso, né? Ele não fala da especulação do paraíso que chega na Terra, né? Ele trata o mundo, o Admirável Mundo Novo, como já sendo o paraíso prometido, né? Desses futurologistas da época do Huxley, desses transhumanistas, tá? Onde a dor é sublimada através de manipulação genética, através de manipulação farmacológica, né? Através daquele comprimido soma. Esse mundo já chegou, esse mundo que é livre de dor, tá? Mas por que mesmo essa concepção que parece ser utópica, ela é tão distópica, ela é tão aterrorizantemente distópica, ela é muito mais assustadora que o universo criado por George Orwell em 1984. Por que ela é tão assustadora? Tá? Porque ela é profundamente anti-humana, tá? Ela é profundamente blasfema, né? E é isso. Espero que tenham gostado desse podcast. Me desculpem as divagações intermináveis que eu tenho, esses parênteses absurdos que eu abro, mas eu acho interessante tê-los. E é isso. Se não gostou, dê like. Se gostou, dê like e divulgue. E comentem aqui, bravos, felizes, com críticas positivas, com críticas negativas, com críticas com hate. Engajem aí, fazendo um favor. E é isso. Fiquem com Deus e até mais.